Hoje vamos explorar a Bolsa de Valores Portuguesa, uma das instituições financeiras mais antigas do mundo, que ultimamente tem passado por alterações e grandes desafios. Vamos analisar o seu crescimento ao longo dos últimos anos, bem como tentar perceber quais são as empresas que têm mais potencial de crescimento, claro, sempre com uma visão a longo prazo. Por último, vamos perceber efetivamente se existem ou não boas razões para aplicarmos o nosso dinheiro em empresas portuguesas. E claro, se essa é ou não uma decisão inteligente. Se gostas deste tipo de conteúdo, não te esqueças de deixar o teu gosto e subscrever o canal. Lembrar também que não sou consultor financeiro e este vídeo não é uma recomendação de investimento. O meu conteúdo é produzido apenas para fins informativos e de entretenimento. Tens de ter a noção que ao investir o teu capital está em risco. Só mais uma coisinha, de ressaltar que este conteúdo tem o apoio da XTB, mas mais sobre eles depois. Agora sim, vamos ao vídeo. A Bolsa de Valores de Lisboa, ou Assembleia dos Homens de Negócios, como era conhecida a data da sua fundação, em 1769. Nesta época as negociações eram feitas de forma informal e rudimentar, em locais como o Terreiro do Paço, por exemplo, que era um local bastante frequentado pelos homens de negócios e as pessoas mais ricas da altura. Mais de 100 anos depois, em 1891, a necessidade de um desenvolvimento e crescimento económico no norte do país levou à fundação da Bolsa de Valores do Porto, instaurada no Palácio da Bolsa. Algumas décadas depois, com o 25 de Abril, a Bolsa do Porto viria a ser encerrada devido ao grande número de nacionalizações, principalmente das grandes empresas e daquelas que eram consideradas chave para o governo comunista, que tentava constantemente tomar o poder e implementar o PREC, ou processo revolucionário em curso. Mais tarde, já depois daqueles anos da loucura inicial do 25 de Abril, já na década de 80, com o país mais estável socialmente, acontece precisamente o contrário, uma onda de privatizações, que não só atraiu mais investimento estrangeiro, mas também ajudou muito Portugal a preparar a sua entrada para a CE, a atual União Europeia. Como consequência desta entrada, Portugal foi obrigado a fazer alterações cirúrgicas nos seus mercados de capitais internos. Estas que levaram a um misto de relações no mercado de capitais português. Em 1999, as bolsas de valores de Lisboa e do Porto fundem-se numa só. Posteriormente, em 2002, ambas as instituições foram adquiridas pelo grupo Euronext. Desde então, a bolsa portuguesa é conhecida como Euronext Lisbon. A Euronext nada mais é que uma gigantesca e muito conceituada bolsa de valores pan-europeia que, para além da bolsa de Lisboa, também inclui as bolsas de Paris, Amsterdão, Bruxelas, Dublin, Milão e Oslo. Com a junção de todas estas bolsas europeias, a Euronext torna-se uma das maiores e mais influentes bolsas de valores no mundo, consolidando desta forma os mercados europeus e facilitando o acesso a nós investidores a uma maior panóplia de ativos. No que diz respeito apenas ao nosso país, a Euronext desempenha um papel crucial, no que toca principalmente ao aumento da eficiência no mercado financeiro português, abrindo portas para que este tenha uma maior visibilidade no estrangeiro. Atualmente existem 52 empresas cotadas na bolsa portuguesa. No site da Euronext temos acesso a uma tabela bastante completa onde podemos consultar informações sobre todas estas empresas, o ticker que as representa, as suas cotações e, claro, a respectiva variação nas mesmas. No entanto, apenas 16 destas empresas cumprem os requisitos necessários para fazer parte do índice PSI, que anteriormente era chamado de PSI 20. Isto infelizmente acontece porque a maioria das nossas empresas não tem capitalização de mercado suficiente e número de papéis transacionados, ou até liquidez suficiente. Para integrar o índice, as empresas precisam de cumprir todos estes requisitos sempre, uma vez que a fiscalização é feita todos os anos. A verdade é que quando o PSI 20 foi fundado, lá atrás, em 1992, o índice era composto pelas tais 20 empresas. Porém, nos últimos anos, o número de saídas da bolsa tem sido bem superior ao número de entradas, o que fez o nome do índice ter sido alterado de PSI 20 apenas para PSI, Portuguese Stock Index. Comparado às bolsas das maiores potências económicas do mundo, a nossa bolsa é bastante pequena, o que só por si não é um problema, mas em Portugal também observamos uma grande dependência das empresas, o que significa que quando uma empresa cai, pode levar muitas outras para o lodo. Alguns casos de empresas que saíram da bolsa e que causaram consequências muito graves, tanto na economia do país como diretamente na vida dos portugueses. Falamos na falência dos bancos Banif e Espírito Santo, por exemplo, o tão conhecido BES, que acabou por arrastar consigo a Portugal Telecom, que muitos acreditavam ter potencial, mas lá está, acabou por ser vítima de uma péssima gestão e de um momento crítico. Por outro lado, tivemos também a entrada de algumas empresas que atualmente já representam um papel muito relevante na economia do nosso país. Casos como o da empresa de construção Motogil ou da famosa Navigator, uma das nossas favoritas aqui no canal.
Agora vamos passar para o meu computador. Vindo aqui ao Google, podemos observar o gráfico do Portuguese Stock Index, ou PSI20. Aqui ainda não atualizaram o nome. Podemos ver que no último ano o índice teve uma boa valorização de 12,58%. Por si só podemos dizer que isto é um excelente resultado porque está acima da média do SP500, por exemplo, que é de 10, 11% ao ano. A realidade infelizmente não é assim, mas vamos ver isso já a seguir. Vindo aqui para o retorno nos últimos 5 anos, já vemos aqui uma valorização não tão interessante, apenas de 31,32%. E por fim, vindo aqui ao gráfico no máximo, vemos o real problema da Bolsa Portuguesa. Vemos que desde 2009 a Bolsa Portuguesa caiu mais ou menos 7,12%, que é um resultado muito mau mesmo. O ponto positivo aqui podemos dizer que são os últimos 5 anos, o curto e médio prazo, em que temos assistido a uma ligeira recuperação da Bolsa Portuguesa de mais ou menos 83,57%, um resultado bastante satisfatório. Mas lá está, estamos a pegar do ponto mais baixo e compará-lo com o ponto mais alto. Dificilmente alguém que investe na Bolsa Portuguesa ia ter estes retornos. Já que estamos aqui, podemos aproveitar e ir ver como é que o SP500 tem comportado nos últimos anos. Assim podemos fazer uma comparação interessante entre os Estados Unidos, que é a principal potência económica global, e Portugal. Aqui o gráfico do SP500 no último ano valorizou-se 24,38%, um resultado bastante melhor que o PSI20. Nos últimos 5 anos, ao contrário dos 31,32%, nos Estados Unidos temos uma valorização de 85,21%, mais do dobro. Por fim, se viemos aqui ver a projeção macro, podemos ver que a Bolsa Americana, desde 1984, tem tido uma valorização de mais 3.487,86%. Isto obviamente não é uma comparação justa, por isso vamos comparar aqui, deixa-me ver, foi em 2009, ou seja, se viermos aqui ao gráfico também a 2009, aqui depois da queda de 2008, podemos ver que a valorização foi de quase 600% no SP500. Vamos voltar, em comparação ao índice português, menos 7,12%, ou seja, não há absolutamente comparação possível. Uma grande vantagem também do SP500 é a sua constante valorização. Vemos aqui algumas pequenas quedas em 2008, por exemplo, no subprime, em 2019 com o Covid, mas percebemos sempre que a longo prazo o índice vai se recuperar e vai se continuar a valorizar de forma excelente. Não é à toa que os Estados Unidos são considerados o melhor país para se investir. Acho que os números falam por si só. Mas atenção, a meu ver, isto não significa diretamente que tens de deixar de investir em empresas portuguesas. Pelo contrário, existem vários motivos que nos podem fazer considerar investir em Portugal. O primeiro é que pode ser uma opção bastante interessante para diversificação geográfica. O mercado português também é altamente regulado pela União Europeia, o que traz bastante segurança jurídica aos investidores. E ao contrário do que algumas pessoas pensam, existem sim oportunidades interessantes na nossa bolsa, que têm um potencial bastante interessante também devido ao seu setor de atividade. Outro aspecto que considero ser bastante atrativo em relação às empresas portuguesas é o facto destas serem excelentes pagadoras de dividendos. No caso, a corretora que eu utilizo para os meus investimentos não só em ações portuguesas como em todas as empresas cotadas em euros é a XTB. Isto porque a XTB é inegavelmente a corretora mais barata para adquirirmos este tipo de ativos. E é uma corretora que nos dá muitos outros benefícios, como até aos 100 mil euros não tens que pagar comissão absolutamente nenhuma. Ou seja, 95% das pessoas que estão a ver este vídeo não têm que pagar absolutamente mais nada sem ser o preço do ativo para começar de facto a investir. Fora isso, ainda tens acesso a mais de 3 mil ações e ETFs dos 16 maiores mercados do mundo. E uma coisa muito boa para iniciantes. Podes fazer transações num valor mínimo a partir de 10 euros, que é um valor consideravelmente baixo. Em relação aos investimentos em dólar, tens duas alternativas. Podes fazer o depósito em euros e fazeres a conversão e aí pagas uma comissão de 0,5%, ou podes evitar isso facilmente se depositares o teu dinheiro já em dólares na tua conta da XTB, uma vez que esta é das poucas corretoras que nos permite ter várias contas e fazer isto. Acho que isto é um ponto bastante positivo. Por último, a cereja no topo do bolo é a XTB ter escritórios aqui em Portugal e apoio ao cliente em português, ou seja, garante uma proximidade ao cliente que mais nenhuma outra corretora no mercado pode oferecer. Posto isto, se também achas que a XTB é uma boa opção para ti, vou deixar o link para fazeres o registro na descrição e no comentário afixado. Desta forma vais estar a apoiar o canal, uma vez que estás a mostrar à XTB que o investimento aqui vale a pena. O meu muito obrigado à XTB por confiar no meu trabalho. Já é do vosso conhecimento que eu próprio utilizo a XTB para fazer a compra de ações em euros. Nesse sentido, e com o intuito de vos mostrar um pouco mais sobre a plataforma, vou dar um pequeno exemplo de como fazer uma compra de uma ação. Assim também fica mais fácil para ti que nunca o fizeste. Chegando aqui à Xstation 5, que é onde a XTB nos permite fazer a aquisição das ações, podemos colocar aqui procuro pelo título. No meu caso vou procurar por NVG, que é o ticker da Navigator.
clicamos e podemos selecionar aqui o número de ações que estamos interessados em adquirir. No meu caso, a título de exemplo, poderia colocar aqui 10. Depois era só clicarmos aqui em Buy e a ordem seria executada. No meu caso ainda é domingo, por isso o mercado está fechado. Se tal como eu estiveres a fazer uma ordem de compra ou de venda enquanto o mercado estiver assim, a ordem vai ficar pendente e só vai ser executada quando o mercado abrir. Para vender é exatamente a mesma coisa, selecionas o número de ações que queres vender e clicas em Sell. Não é o caso da XTB, mas tens de ter aqui em atenção a uma coisa. EDP, podes ver aqui que tens dois tipos de ativos diferentes, a ação e o CFD. Aqui no canal falo sempre apenas de ações. CFDs são um tipo de ativo alavancado de um grau de risco muito superior. Se quiseres que estes sejam abordados num vídeo mais tarde, diz-me nos comentários. Agora, para falarmos mais em concreto sobre a Navigator e também sobre outras empresas cotadas na Bolsa Portuguesa, vamos para a GetQueen, que é a plataforma que eu uso para ter acesso aos dados mais específicos sobre os dividendos das empresas. Também é uma plataforma muito boa para fazeres todo o acompanhamento dos teus investimentos em várias corretoras diferentes. Já sabes, tens também o link na descrição caso queiras criar conta. Se além disso quiseres perceber melhor todas as funcionalidades da mesma, convido-te a veres o vídeo que está algures a passar aqui em cima, onde faço a review completa desta plataforma. Vindo aqui à GetQueen, pesquisamos por Navigator. Podemos ver aqui de lado que a Navigator é uma empresa sediada em Portugal, com atividades principalmente na área do fabrico de papel e de celulose. Podemos ver aqui uma coisa bastante interessante, que foi a queda recente da Navigator, que estava quase em 4 dólares e 55 e neste momento já está abaixo dos 4 dólares a 3 dólares e 95 cêntimos mais ou menos. Isto aconteceu por duas razões. A primeira foram resultados abaixo do esperado no primeiro trimestre do ano e a segunda já sabe porque uma vez que a Navigator só paga dividendos uma vez por ano, sempre que chega ao dia do ex-dividend date a empresa costuma cair bastante. Sinceramente algo que acho que estávamos todos à espera. Mesmo assim, se formos visualizar o último ano, vemos que a empresa até teve uma valorização bastante boa, tendo chegado ao seu mínimo em junho a 3 dólares e 40, 3 dólares e 30 e ao seu máximo em maio a 4 dólares e 76, quase 5 dólares, muito bom mesmo. Podemos ver aqui também em baixo na GetQueen as opiniões dos analistas, onde 2 indicam-nos a compra, 2 a mantermos a ação e 1 a vender. Indicam-nos aqui que o preço teto são 4 dólares e 73, mas lá está, isto aqui é a opinião da plataforma, não deves basear os teus investimentos apenas e só nisto. Por último, vamos aqui aos dividendos, perceber que eles têm vindo a diminuir pelo terceiro ano consecutivo, ou seja, em 2022 pagaram 37 cêntimos por ação, em 2021 pagaram 30 cêntimos, em 2020 vão pagar apenas 22. Não parece, mas é um decréscimo de quase 24%. Como podem ver aqui o que já falámos, o ex-dividend date foi dia 7 de junho, hoje estamos dia 9 e a data de pagamento vai ser daqui a 2 dias, dia 11/6. A segunda empresa que vamos falar é a Galp, que tem estado na boca do mundo nos últimos meses, uma vez que recentemente a empresa descobriu um poço de petróleo gigante na Namíbia. Com isto podemos ver aqui o gráfico, foi mais ou menos por esta altura, dia 18 de abril, a empresa teve uma subida de quase 20% apenas num dia. Excelente. A Galp também é uma das grandes responsáveis este ano pela manutenção do nosso índice. Estamos bastante na média do mundo, nem somos das bolsas que subiram mais nem das que caíram mais, como o Brasil, por exemplo, que caiu muito este ano, e muito disso devemos já à Galp, porque senão estaríamos numa posição bem pior. Acho que todos vocês sabem onde é que a Galp se insere, mas podemos vir aqui ver abaixo. A Galp Energia é uma holding sediada em Portugal com atividade na indústria do petróleo e do gás. Atualmente tem presença em 10 países, como Portugal, Brasil, Angola, Namíbia e claro, vindo aqui ao gráfico máximo, podemos ver que é uma empresa com um grau de risco bastante mais elevado do que a Navigator, por exemplo. Apesar de serem ambas empresas cíclicas, no caso da Navigator depende muito do preço da celulose, já a Galp depende maioritariamente do preço do petróleo, mas também do gás. Não temos aqui uma valorização linear, temos altos, baixos, mas vindo aqui ver a opinião dos analistas, 3 indicam a mantermos a ação e 7 a compra. Sendo que o preço-alvo aqui descrito são 23 dólares e 37 cêntimos, um bocadinho acima da cotação atual da ação. Por último, vindo aqui aos dividendos, podemos ver que até 2019 tinha um histórico de aumento gradual dos dividendos, mas a partir daí as coisas mudaram. Em 2020 o dividendo caiu muito, se calhar por causa do Covid. 2021 voltou a subir e desde então tem ficado mais ou menos estagnado. Este ano já pagaram 29 cêntimos e ainda vão pagar mais 29. Sendo que, ao contrário da Navigator que paga anualmente, a Galp paga semestralmente, ou seja, 2 vezes por ano. Por último, temos a Jerónimo Martins, com o ticker JMT. Primeiramente, vamos ler aqui o setor da mesma. A Jerónimo Martins é uma empresa sediada em Portugal que desenvolve principalmente dentro do comércio de retalho e de alimentos. As atividades da empresa estão estruturadas em 3 áreas comerciais: Portugal Retail, que engloba o funcionamento dos supermercados Pingo Doce e Recheio, e na Polónia, que opera com uma rede de supermercados sobre a marca comercial de Biedronka. Além disso, podemos ver aqui que também está envolvida
em operações de farmácias, na produção de azeite e de óleo de culinária, produtos de higiene pessoal e domésticos, entre muitos outros. Por último, vemos que opera em vários países, como a Polónia, Portugal e a Colômbia. Um facto interessante é que na Colômbia a Jerónimo Martins já tem quase 1300 lojas da ARA. Vindo aqui ver o gráfico da ação, vemos que no último ano tem tido uma queda bastante acentuada, de quase 19%, e vindo aqui ao gráfico máximo, vemos uma coisa bastante mais linear do que a Galp e do que até a Navigator, tendo tido uma valorização mais ou menos linear, claro, à portuguesa, mas a verdade é que sim, tem tido um crescimento saudável a longo prazo. Vindo aqui a opinião dos analistas, vemos a opinião de 22, sendo que 3 indicam a venda, 6 a manter e 3 a comprar. Preço-alvo aqui de 24,85 dólares. Por último, análise aos dividendos, vemos que são bastante irregulares e que este ano, em 2024, já pagaram o seu dividendo, pagam também anualmente. Foi no dia 15 de maio, o dividend yield foi de 3,2%, pagaram o total de 71 cêntimos por ação. Deste dividendo, cerca de 170 milhões de euros foram para a Fundação Manuel dos Santos, que detém um total de 56% da Jerónimo Martins. Depois de tudo isto, achas que o mercado português tem condições para seguir a tendência dos últimos anos e se continuar a valorizar? Se acreditas em alguma empresa portuguesa que poderá ter um especial potencial, diz-me nos comentários. Vou lê-los com atenção e quem sabe no futuro não poderá ser um vídeo específico sobre esta empresa que sugeriste. Se gostaste do vídeo, não te esqueças de deixar o teu gosto e subscrever o canal. Estamos a produzir conteúdo relevante todas as semanas com uma das melhores produções que existe no YouTube em Portugal. Caso consideres que a XTB é uma boa opção para começares a investir, já sabes, tens o link na descrição e no comentário afixado. Por último, gostava muito de te fazer um convite. Tinha todo o gosto em que te juntasses a mim e a mais de 650 membros na maior comunidade de finanças e investimentos em Portugal. O AS Club está a crescer cada vez mais e vamos anunciar grandes novidades em breve. Por agora, podes te juntar à comunidade de forma 100% gratuita. Como habitual, tens todos os links tanto das redes sociais como para entrares na comunidade na descrição. Muito obrigado pela tua companhia até ao fim do vídeo. Da minha parte é tudo, o meu nome é Afonso Santos e vemo-nos na próxima semana.